Não é sensível. É um tema como qualquer outro. E já que está no uso da palavra, então, diga-nos como é que olhou para as duas conferências de imprensa. Uma foi realizada 8 dias depois, ou seja, no caso, a conferência de imprensa da FPU. Como é que olhou para isso, essa troca? Há troca de mimos entre, não sei se existem alas do ex-presidente Samakuva e ala do presidente Adalberto Costa Júnior, mas como é que olha a divisão interna no seio da UNITA? Eu confesso que não conheço a relação interna no seio da UNITA. Microfone, por favor. Dizia eu, confesso que não conheço a relação interna no seio da UNITA. Até porque não sou mesmo militante e... Como analista, claro. Exatamente. Como analista, pronto, desconheço a relação interna no seio da UNITA, mas pelo menos por aquilo que se nos passa é que há uma relação de fraternidade, portanto, interna. E isto é que nós, os cidadãos esperamos. Doutor Cicato, Esperamos peço desculpas, eu reconheço a tua capacidade de intelectual e de honestidade. Por exemplo, vou fazer uma questão e que é público. Quando o então presidente da UNITA, Dr. Isaías Samakuva, publicamente ele diz, e eu cito, os detratores do Dr. Savim na UNITA não queriam que isso acontecesse. Aliás, né, e digo já eu, foi visível mesmo a ausência dos membros da atual direção da UNITA. Vai dizer que esta comunicação do Dr. Samakuva e a ausência deste líder demonstra essa convivência que na altura o presidente Adalberto esteve a participar, creio que na África do Sul, numa reunião interparlamentar pan-africana. Eu me referia da direção da UNITA. A UNITA tem vários sim, nomes, tem um comitê. Portanto, era bom que refletíssemos os fenómenos políticos com algum realismo. Sim, mas era exatamente a pergunta que me foi colocada. Eu estava a responder apenas à pergunta que foi-me colocada, do relacionamento dos militantes da UNITA. E, portanto, estava a responder sobre isto. Portanto, a mensagem que nos passam, que a UNITA nos passa cá fora, é que há uma relação cordial no seu seio. Mas também nós sabemos que nas organizações políticas não há unanimidade em todos os temas. E, portanto, eventualmente, este seja um dos temas em que haja alguma diferença. Aliás, as diferenças fazem as organizações. Há diferença sobre vários temas no MPLA, há diferença sobre vários temas na UNITA, há diferença sobre vários temas no PRS. Mas essa diferença não podia ser discutida internamente? É exatamente aqui onde eu gostaria de chegar. Portanto, o que aconteceu? Esta é a percepção que eu tive. O que aconteceu com a Fundação, com o coordenador da Fundação, Jonas Malheiro Savimbi, e o presidente da UNITA, faltou apenas uma coordenação de ambos. Eu digo de ambos por quê? Porque a Fundação Jonas Malheiro Savimbi, até onde temos conhecimento, não foi criada por dissidentes da UNITA. A Fundação Jonas Malheiro Savimbi, o subscritor desta fundação é o único, o instituidor. Chama-se Aleluia Savimbi, que é um dos filhos de Jonas Savimbi, que vive no Reino Unido. Portanto, veio para cá para fazer este trabalho, para instituir a fundação do seu pai. A iniciativa da Fundação Jonas Malheiro Savimbi, como o próprio Major Samakuva disse, e o engenheiro Adalberto da Costa Júnior também disseram, portanto, ambos disseram nas suas intervenções, foi de iniciativa, primeiro, da Comissão de Gestão, liderada pelo general Gato, em 2003. Depois, o próprio presidente da UNITA continuou com a ideia. O atual, no caso? O anterior presidente da UNITA continuou com a ideia. Portanto, e o atual presidente da UNITA também
manteve a mesma ideia, tanto é que fazia parte do seu programa eleitoral, quando concorreu para o cadeirão máximo do partido. Então, por que há acusações públicas? Não, exatamente o que acontece, pelo menos das informações que tivemos acesso, é que a materialização desta fundação só poderia ser feita por entes que não fizessem parte do partido. Ou seja, existem apenas 3 formas de se constituir uma fundação. Ou por ele próprio, um instituidor, portanto, ele próprio institui a sua fundação. No caso, Jonas Savimbi, se em vida quisesse instituir, poderia instituir, ele enquanto pessoa. Ou por via testamentária, portanto, caso deixasse um testamento para a instituição para o efeito, ou por via dos seus herdeiros. Portanto, os herdeiros constituem-se e, por via de uma habilitação de herdeiros, então, decidem instituir a fundação. Foi o caso. O que aconteceu foi exatamente esta via. Os herdeiros habilitaram-se como herdeiros e elegeram um dos herdeiros que veio instituir em nome de todos. Ora, estes passos antecederam-se de outros encontros, onde foi indicado o mais velho Samakuva como coordenador. E estes passos, de acordo com o mais velho Samakuva, foram comunicados ao presidente do partido, como era de esperar e era perfeitamente normal. Então, o que é que acontece aqui pelo meio? O que acontece foi que a publicação em Diário da República desta fundação motivou, da parte da fundação, uma conferência de imprensa para poder, então, informar sobre a sua existência. Portanto, até aí, o processo estaria tudo bem. Mas o que é que acontece? Os jornalistas fizeram questões, os jornalistas gostam também muito de adoçar essas questões, fizeram questões, colocaram uma tônica como que fosse um problema a ausência da direção da UNITA naquela conferência de imprensa. Tem que estar, não? O que aconteceu, pelo menos das informações que tivemos acesso, é que a Fundação não convidou nem a direção do partido, do seu próprio partido, do partido em que fundado por Jonas Savimbi, nem outras entidades. Tanto é que quem olhou quem estava ali eram mesmo só os filhos, não é? Alguns filhos ou alguns parentes de Jonas Savimbi, alguns parentes de Jonas Savimbi e há algumas pessoas, e já vou a chegar, mas não foram convidadas instituições. Ou seja, segundo a Fundação, faltou aqui a própria Fundação esclarecer que era apenas um encontro com jornalistas para anunciar a sua existência, porque, segundo a própria Fundação, o encontro maior em que serão convidados todos vai ser o encontro do lançamento oficial. Aliás, de acordo com a Fundação, isto será em agosto. Agora, mas esse é um detalhe que é importante, que a própria Fundação também pudesse esclarecer para se aclarar, porque passou-se a ideia de que a ausência dos dirigentes da UNITA naquela fundação representava, no ato, representava então uma crispação que existia entre a direção da fundação e a direção da UNITA. Portanto, o entendimento que eu tive é que não houve, pelo menos, a crispação até ali. Agora, o que é que aconteceu então? A direção da UNITA disse que sentiu receio. Diz que está com receio que, pela forma como foi criada a fundação, que seja instrumentalizada pelo partido no poder. É um receio também aceitável e é preciso também perceber. Mas por que tem que recear? Não, os políticos receiam-se sempre um ao outro. Isto
Mas era só uma adenda final terminar. mesmo para terminar. Esta luta também não começou agora. Essa luta começou exatamente quando o mais velho Samakuva foi, em 2003, creio em maio, em 2003 foi ao Palácio Presidencial da Cidade Alta, e porque um dos pontos na agenda também foi exatamente falar com o presidente sobre essa questão da fundação. Mas é preciso notar que as fundações não se legalizam em 2, 3 meses. Portanto, o que está na lei são 120 dias. Mas é preciso notar que há outros processos burocráticos. Essa fundação, por aquilo que tivemos acesso, esta fundação começou a ser criada em 2021. E, portanto, só foi legalizada em 2023. O que se levantou é para, não, foi criada, foi fácil demais o processo. Então, deve ser o regime que criou isto. Agora, o que eu acho que deve ser... Isso, a UNITA, que deve ser aqui distinguido é a relação do mais velho Samakuva com a UNITA é uma coisa. A relação da fundação com a UNITA também deveria ser uma outra coisa. E a relação do mais velho Samakuva com o presidente da UNITA também deve ser outra coisa. Porque se juntarem, o que eu estou aqui a perceber é juntarem tudo no mesmo... A forma como se levantou estes temas. Uns temem o surgimento de Samakuva no espaço político. Eu acho que o receio maior é o surgimento novamente de Samakuva, até porque Samakuva foi numa das rádios concorrentes aqui que anda, né? Numa das perguntas sobre se um dia poderia concorrer ou não à liderança, e respondeu que nunca se diz que dessa água não beberei. Está aqui o doutor Eurico, é politólogo. Em política, essa expressão é uma expressão normal. Doutor Eurico, o que se passa então? Já para terminar. Nunca se diz mesmo, em política, nunca se diz que desta água não beberei, porque a política é algo que hoje tu podes dizer uma coisa e amanhã acontece. E eu vou dar o exemplo do que aconteceu com o mais velho Samakuva. A dada altura, em 2000, acho que foi em 2015 ou 2016, ele dizia que já não se candidataria à liderança do seu partido. Eles estão recordados naquela altura, antes do Congresso da UNITA, o que a sociedade dizia? Mas o indivíduo disse que não se candidataria, agora quer se candidatar. Portanto, disse que daquela água não bebia. E, portanto, não bebe mesmo. É mais ou menos isso que os políticos fazem. Eu acho que deve haver uma relação normal. Adalberto e Samakuva são pessoas que se conhecem. Acredito que há uma relação de cordialidade pessoal. Eu acho que, ao nível deste, com os mais velhos da UNITA, podem encontrar uma forma de se esclarecer. É para a fundação isto. Aqui, se há um desentendimento, podem encontrar uma forma também de resolver internamente. Não lavarem essa roupa na praça pública, porque está a ficar feio, está a ficar muito mal. E eu receio, espero que não seja o caso, por exemplo, que amanhã, por exemplo, o mais velho Samakuva venha a ser constituído um processo disciplinar dentro do seu partido pelo facto ou de ter ido ao Palácio Presidencial porque tem boa relação com João Lourenço, ou de ter criado a fundação, ou de ter feito conferências de imprensa. Portanto, isto aí se resolve dentro de casa. E os mais velhos da UNITA, a UNITA tem aquele conselho de anciãos dos mais velhos. Portanto, podem resolver internamente, encontrem esses assuntos e vêm aqui para o público aquilo que já está resolvido, porque será o bem para a nossa sociedade. Doutor Eurico. Perfeitamente. Eu, quando analiso